TV Tapajós, Canal 4 Santarém, Pará. TV Rondônia, Canal 4 Porto Velho. Cerezo, a palhinha, Cerezo, olha aí, Reinaldo, pode ser olho no lance. Do Atlético. Confira comigo no replay. Reinaldo. É dele a camisa número 9. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando mais um episódio do Futebola Podcast. Meu nome é Gabriel Franco, estamos aqui mais uma vez para falar tudo o que aconteceu no futebol europeu e no futebol nacional da última semana. Estamos gravando hoje, exatos 20 de maio, e vamos falar sobre tudo o que aconteceu e o que pode acontecer na próxima semana. Vamos começar esse programa um pouco mais pensativo, reflexivo, fazer uma homenagem aos três grandes da comunicação brasileira que se foram nessa última semana. O Apolinho, Antero Greco e o Silvio Luiz são três caras que, se a gente fala de futebol do jeito que a gente fala, é por causa deles, é pela influência deles, caras que afetaram não só quem ama futebol, mas também quem ama o Brasil, quem está na cultura brasileira, caras que revolucionaram o jeito de se comunicar, de se apresentar. É importante dessa ressalva, inclusive tem um texto no meu Instagram, que é @fute.e.bola, igual do Futebola Podcast. Tá lá um texto um pouco mais complexo, um pouco mais profundo, mais sentimental, mas fica aqui toda a nossa homenagem a esses três arautos da comunicação. E foi uma grande perda, né? Bem na mesma semana, Na mesma né? semana, são coisas da vida mesmo, pra fazer refletir. Silvio Luiz com vários jargões, aí o Apolinho. Os três, muitos jargões, eles são, Greco, caras que marcaram demais, vão ficar lembrados na história da imprensa esportiva, do Brasil, do povo brasileiro, muito importante os três. E agora vamos começar esse programa que é um pouco diferente, porque não tivemos as partidas de Brasileirão, não tivemos as partidas por causa de adiamento, da paralisação do Campeonato Brasileiro. Então vamos começar com o futebol europeu, que foi o que encaminhou nessa semana, inclusive com o Manchester City, que é a camisa que eu tô hoje. É a segunda camisa da temporada passada. Camisa que é em vermelho e preto, em homenagem ao Milan, coincidentemente. O City lá, antigamente, quando não era esse time endinheirado todo, era um time que estava precisando de uma maior autoestima, então os dirigentes tiveram a ideia de colocar os times nas cores do Milan, que era o grande time na época, era da década de 60. E deu certo, o time conseguiu ganhar a Copa Inglesa, talvez muitos podem dizer por essa mística, mas por esse boom de autoestima que deu. E aí o City já adotou o vermelho e preto como uma cor comemorativa, uma segunda cor, uma segunda camisa, de um time que agora foi campeão inglês nesse final de semana, uma vitória em cima do West Ham. Conseguiu o placar com 3 gols. 3 gols foram 2 do Foden, melhor jogador do campeonato inglês. E na minha opinião bem dada esse prêmio. Disputava com o Rodri, com o Rice, que fizeram também ótimos campeonatos, mas ele foi o mais decisivo. E outro gol do próprio Rodri. Cara, essa batidinha na entrada da área do Manchester City é coisa de maluco, eles sabem fazer muito bem, abrem um espaço na tal, de acordo com o Titez, na zona 14, abrem bem, batem bem dali, e o time foi campeão. É um time que, pela primeira vez, um time na Inglaterra, não só na história da Premier League, que vem de 92 pra frente, mas na história da Inglaterra, é campeão inglês 4 vezes consecutivas, coisas mais de Guardiola do que até de Manchester City. É bizarro, o Guardiola tem 15 temporadas como treinador, 15 ligas disputadas e venceu 12. É absurdo o que ele faz. Pra você ter uma noção, nas 8 temporadas de Manchester City, ele ganhou 6 títulos ingleses. E das 8 temporadas, em 4 delas, ele fez mais de 90 pontos. 90 pontos, que é, por exemplo, a pontuação do Flamengo em 2019, que bateu todos os recordes. Ele fez mais de 90 pontos em 4 temporadas das 8 que disputou. E o Ferguson, que talvez seja o maior ícone de Premier League que a gente lembre, ele, em 27 temporadas, fez apenas 3 vezes mais de 90 pontos. É bizarro o que faz o Guardiola. É muito bizarro o que faz o Manchester City, que foi campeão mais uma vez jogando um futebol que revolucionou o mundo da bola, revolucionou o jogo. Se o plano A não tá dando tão certo, o plano B é fazer o plano A, melhor ainda. É um time que trabalha muito bem a bola, chega a ser repetitivo falar do quão bom é esse time do Manchester City. E o segundo gol é a cara do Guardiola, calma em trabalhar, em achar um espaço, um time que vai até furar o ferrolho do adversário. O West Ham não conseguiu segurar. O West Ham de David Moyes também se despediu, uma figura importante por ter conseguido um título na temporada passada da Conference. E tivemos o nosso campeão assim,
merecido, é o tubarão inglês, não tem jeito. E por falar em tubarão inglês, é difícil falar de quem competiu com ele até a última rodada, que foi o Arsenal. Arsenal do Arteta, mais um pupilo de Guardiola, que não dá pra falar de pipoca, muito longe disso, muita coisa longe disso. É um time que fez 89 pontos, foi a terceira maior pontuação da história do Arsenal em toda a Inglaterra. Só uma vez com o Wenger tinham conseguido isso e outra mais distante ainda, se não me engano, na década de 70. Então é um time que fez o absurdo, beirou a perfeição. Só não foi perfeito porque a perfeição estava no lado azul de Manchester e conseguiu a vice-colocação. O time conseguiu 6 vitórias consecutivas, venceu o clássico nessa reta final. Não tem como falar de pipocada, é a melhor defesa do campeonato, é o saldo de gols igual ao do Manchester City, inclusive. Ficou, se eu não me engano, 3 gols atrás apenas do time azul. Mas mostra o quão bom é esse City e o quão bom é esse Arsenal, o quão bom é a Premier League. Inclusive, não é nem só pelo dinheiro, porque o Manchester City pegar desde quando o Klopp chegou, por exemplo, para pegar essa marca, ele é o 4º time em receita líquida que mais investiu, o Arsenal até investindo mais que ele. Saldo de gols aqui do Manchester e do Arsenal foi o mesmo saldo, 62 gols. 62 gols. Você vê como não foi demérito do Arsenal, é muito mérito do Manchester City. E falar um pouco do Foden, que é essa joia inglesa, um cara que foi lapidado. O Guardiola já faz 3 temporadas atrás, ele tinha dito que queria transformar ele num jogador mais de meio, um jogador mais centralizado pela sua característica de girar. E conseguiu. Depois de 3 temporadas, conseguiu trazer esse Foden mais pro meio, atua muito bem de ponta, mas como meia, foi jogando mais por dentro, foi muito bem, supriu a ausência do De Bruyne, que agora que é o segundo maior assistente da história da Premier League, mas ele só jogou 17 jogos dessa Premier, então pegou menos de metade da temporada e o Foden guardou no bolso o protagonismo, foi muito bem, decidiu jogos, absurdo, é merecidamente o craque da temporada. O mais bizarro aqui é que o aproveitamento do Manchester City foi de 79% e do Arsenal 78%. Foi, cara, é no detalhe, talvez não... É difícil falar em qualquer outra coisa, foi um tropecinho ali no meio da temporada que poderia ser pros dois lados, mas dificilmente é pro lado do Guardiola, que, na minha opinião, melhor e maior técnico da história desse jogo, da história do futebol. E ficando ainda em Inglaterra, vamos falar de um que já não estava brigando pelo título, mas que teve um jogo também que foi o foco, que é o Liverpool com Klopp, despedida do Jürgen Klopp. Foram 8 temporadas no Liverpool. Liverpool que tem apenas 21 treinadores ao longo de sua história. Então é um cara que ele marcou era na equipe inglesa. Passou 8 temporadas, era um time que não estava acostumado a chegar tantas vezes assim, num histórico recente. Foram 5 anos sem Champions League, sem pegar vaga na Champions, por exemplo. Então é um time que teve que ser reconstruído numa ideia até anti-Guardiola. Jürgen Klopp foi o cara que desde de Borussia Dortmund mais entendeu o anti-guardiolismo, como counterar isso, como dar outra visão de jogo, um jogo mais rock and roll, um jogo que tire essa calma e paciência do Guardiola. E também, ironicamente, por causa do Guardiola, talvez a gente não pense num Klopp mais vencedor, mais vitorioso, mas quem só vê título não vê jogo, não vê futebol. A gente tem que agradecer esse cara pra gente ter visto ele nos tempos que foi. É um grande ídolo do Liverpool, é um cara fenomenal. Falar as vitórias, ele ganhou tudo, ganhou o Mundial de Clubes que o Liverpool não tinha, ganhou a Premier League que o Liverpool não tinha, ganhou a FA Cup, ganhou tudo que tinha, trouxe caras e transformou o Arnold no que ele é hoje, o Van Dijk no que ele é hoje, Robertson no que ele é hoje. É um cara assim, muito acima da média, vai fazer falta, a despedida dele foi bem bonita, e principalmente é um cara que conseguiu se alinhar não só dentro de campo, mas com o pensamento do torcedor do Liverpool. Ele já via no Dortmund, que tem uma semelhança à torcida do Dortmund com a do Liverpool. São duas torcidas que inclusive dividem as mesmas músicas, o You Never Walk Alone. Ele entende muito bem o que é ser Liverpool, ele traz a ideologia da torcida também para campo. É um cara muito diferente, vai fazer falta, é muito raro uma conexão dessa e vai ficar marcado. Inclusive o Guardiola deu algumas entrevistas aí falando sobre isso, né, de que ele foi o grande oponente do Guardiola nessa jornada aí de Premier League, dizendo que o Guardiola quebrava a cabeça para tentar entender como ganhar do Klopp. Deu até essa entrevista meio emocionada, assim, falou que um puxava o outro. Cara, muito importante para a história do futebol e da Premier League, vai fazer falta. Agora o Liverpool vai trilhar um novo caminho com o ex-técnico do Feyenoord, que é um bom técnico que inclusive foi escolhido por ter características semelhantes de jogo ao Jürgen Klopp. E veremos como vai ser esse Liverpool sem Klopp. O Klopp vai passar um tempo fora. Não perdemos um técnico, mas temos que agradecer por ter visto. E falando em despedida, a gente sai aqui do futebol inglês e vai agora pro futebol alemão.
onde tivemos outra despedida, que foi do Marcinho Reus, o Cicinho Reus, Marco Reus, se despediu depois de 12 anos do Borussia Dortmund, fez seu último jogo ali no Signal Iduna Park, fez seu gol, o 100º gol, uma ótima cobrança de falta, é outro cara que vai ficar muito marcado, não só pelo grande jogador que foi, ele foi um dos maiores jogadores, talvez um dos maiores criadores de jogadas, playmakers, principalmente na temporada de 17 e 18, onde ele destruiu, foi monstro, mas principalmente por ser um torcedor em campo no Borussia Dortmund, que é um time que tem uma mentalidade vendedora, que não é errado, faz parte, é o jeito, é a mentalidade do clube, e num clube vendedor, ele se recusou, ficou na equipe, ele que surgiu na base do Borussia Dortmund, depois foi pro Borussia Mönchengladbach e voltou pro Dortmund e viu jogadores como Lewandowski saírem, Gundogan, Aubameyang, Mario Götze, o próprio Hummel saiu, depois voltou. E ele se recusou, recebeu proposta de Barcelona, recebeu proposta de PSG, escolheu ficar. É um cara muito identificado. E apesar de não ter ganho nenhuma Bundesliga com a equipe auриnegra, pode chegar no final de Champions aí e ser campeão. Pode ser campeão e repetir talvez a vingança na temporada de 2013, onde ele perdeu a final no mesmo Wembley. Pode acontecer, é um cara muito marcado. Acabou o jogo, ele pagou uma rodada de cerveja para todo mundo do estádio, colocou uma notinha, falou que a última era por conta dele. Uma relação incrível entre torcedor e jogador, daquelas que faz lembrar o porquê que a gente vê futebol e não só vê taças levantadas, né? E é muito emocionante isso aí, na verdade, né? Você vê que existe uma paixão recíproca dele, jogador, para com a torcida, né? O que é errado também, é errado. Tá? Incrível. Grande história do Marco Reus, que pode ser campeão, vamos ver como é que vai ser. Eu particularmente estarei nessa torcida, mas se o Vinícius Júnior ganhar a Champions também não é nada mal. E falando em despedidas, a gente sai de despedida da Inglaterra, da Alemanha, vamos para uma despedida do Brasil. Goleiro Cássio, também outro que se despediu nesse final de temporada, são também 12 anos de Corinthians. É o jogador... Meio de temporada, né? Bem no meio do campeonato Bem no brasileiro. meio, tem um torcedor do Corinthians que eu conheço. Vou mandar um abraço aí pro Gabriel Pérez, que ficou meio com a saída do Cássio meio de temporada. Mas são 9 títulos conquistados, é um cara que colocou o Corinthians no mapa internacional, ganhando a Libertadores. Quando assumiu a posição de goleiro, já fez aquela defesaça, um milagre pra cima do Diego Souza. O Pérez só torce pro Corinthians por causa dessa defesa aí do Cássio contra o Vasco em 2012. Você tá acusando ele. Ó a acusação. Eu sei disso. Ó a acusação. Fez a defesa, botou o Corinthians no mapa internacionalmente, ganhou o melhor jogador do Mundial de Clubes de 2012. Aquela partida que ele fez contra o Chelsea, na minha opinião, é igual, junto com o Courtois na final da Champions, as melhores atuações que eu vi de um goleiro numa partida. Sensacional, o cara passou 12 anos lá. Ele é uma marca do Corinthians. Quando o Corinthians estava em desespero, ele ia lá ser essa fonte de segurança. O Corinthians muitas vezes levava o jogo pra pênalti, porque sabia que no Cássio tinha uma segurança ali. Inclusive a gente falou dele aí, acho que no episódio 2 ou 3, cara, da importância do Cássio, como o Corinthians numa situação não tão boa e o Cássio segurando o resultado ali com as defesas milagrosas, né? Talvez seja o maior ídolo da história do Corinthians. Talvez a gente tenha que trazer também um corintiano aqui pra falar disso, porque não tem pessoa melhor pra falar de ídolos do que o próprio torcedor, que é ele que sente. Mas tá com certeza no top 3. E entre os goleiros é o maior. Talvez não o melhor, mas é o maior do Corinthians, assim, com uma certa distância. Agora vai sair Cruzeiro do destino. Mas deixou uma marca, deixou um legado, 12 anos sem Cássio. Ver o Corinthians sem Cássio vai ser diferente, vai ser estranho. Mas continua, o Clube do Povo continua pra cima. Então essas foram as despedidas aqui do futebol brasileiro. Entrou pro hall dos goleiros marcantes do futebol brasileiro, né? No Paulista, por exemplo, já tem o Rogério Ceni no São Paulo, o Marcos no Palmeiras. Agora todo mundo vai lembrar de Cássio no Corinthians. É um cara que vai ficar marcado pra sempre. E boa sorte pra ele aí no Cruzeiro, que ele é um cara bacana, ele merece... Um cara bacana, e a gente também não sabe qual que é o aporte do Cruzeiro agora com o Supermercado BH, porque contratar o Cássio pelo salário que tem que pagar pro Cássio, um goleiro já com uma idade mais avançada, o reflexo dele já não está tão apurado quanto era antigamente, já foi muito criticado pela torcida do Corinthians recentemente. Então, assim, é um cara da gente pensar como é que vai ser essa contratação e qual aporte que o Cruzeiro tem com o Supermercados BH agora. E daqui a gente volta para a Europa, volta para falar também de Leverkusen, volta para a Bundesliga. Leverkusen, campeão invicto da Bundesliga, é o 4º time pós-guerra de que conseguiu essa seleção dos invencíveis. Milan, Arsenal e Juventus também se uniram ao Leverkusen. É um time muito bem treinado por Xabi Alonso, não é a primeira temporada dele como treinador, já treinou base de Real Sociedad, chegou no Bayer Leverkusen brigando para não cair, conseguiu fazer um grande trabalho. É um time que joga
com laterais que são pontas, o Frimpong e o Grimaldo. Inclusive, eles jogadores que mais participam em gols no time. O Wirtz, a temporada do Wirtz é inacreditável. Teve uma lesão temporadas passadas que colocou a carreira em risco, conseguiu sair de um jeito incrível. É um jogador com mais de 15 gols e mais de 15 assistências numa mesma temporada. Líder técnico dessa equipe. Boniface, que era o centroavante nigeriano, muito bom jogador, se machucou parte da temporada e mesmo assim não deixou o ritmo cair, o Leverkusen. O Hoffmann muito bem. O Xhaka sendo um cara experiente que saiu do Arsenal, a galera não entendeu muito porquê, parecia que ele estava dando um passo atrás na carreira, mas conseguiu achar no time do Xabi Alonso uma importância técnica, uma liderança também mental. É um time muito bem estruturado, o Tá como zagueiro também, o Telha sendo um ótimo reserva, ótimo jogador para compor. E, cara, liderança, título, é uma temporada que vai ficar marcada na história. Faltam só 2 jogos para ser invicto na temporada, o que é inacreditável. Vai jogar a final da Europa League contra o Atalanta e o jogo da Copa da Alemanha. E o Leverkusen que bateu o recorde de partidas invictas, né? Superou o Benfica, do Eusébio, que a gente falou na última semana. Que tinha 48 jogos, né? Entre 63 e 65. E agora o Leverkusen, nessa temporada 2023-24, 51 partidas sem derrotas. É incrível, faltam 2 para invicta. Vamos ver se temporada que vem o Xabi Alonso falou que fica. Muito legal esse movimento dele de segurar. Até porque a gente, na esperança de não ter o time desmanchado, a gente não sabe como é que vai ser a negociação nesse elenco. Ano que vem vai ser mais difícil, porque os times já estão preparados para enfrentar esse Leverkusen, já sabe como é que funciona, já vem com uma expectativa maior. Mas eu creio que vai ser um bom trabalho. Com certeza não vai alcançar o invicto, porque ficar invicto 2 temporadas, creio eu que é impossível. Um time invicto 2 temporadas é loucura. Mas acho que vai fazer uma boa temporada, tem toda a condição para isso. E quem sabe disputar com o Bayern de Munique por mais uma liderança de Bundesliga, marcando história o time do Leverkusen, o Never Losing. E dentre essas 5 ligas mais importantes da Europa, só a França ainda não teve um campeão invicto. E o PSG, com o dinheiro todo, ainda não conseguiu fazer esse feito, que também não é uma obrigação, é muito difícil. Cara, passar uma temporada sem perder não é nem questão de ter um bom time, é um mental inacreditável. Mas o PSG não tem o coração, cara. O PSG não tem o coração. Não tem coração. Até o Mbappé, olha aí como é que ele tá saindo aí. É um time sem coração. É um time do Qatar na França, né? Difícil falar agora, tá tentando ser um pouco mais francês. Mais complicado, mas assim, cobrar uma temporada invicta é loucura também. Nem o Bayern de Munique conseguiu, é loucura. O que faz o Leverkusen é loucura. Na Espanha, a gente teve o Atlético, né? Mas isso é antes da guerra, tem esse contexto de menos jogos e etc. Isso, na Inglaterra, o Preston North, né? E o Arsenal. Na Itália, o Perugia, a Juventus, conseguiram isso aí. Na França, que ninguém conseguiu. E agora na Alemanha com o Leverkusen, né? Então é esse o nosso detalhe. Acompanhe esses 2 joguinhos do Leverkusen que faltam, porque vai ficar na história. É um time que a galera vai lembrar daqui pra frente. Marquem na história. Vai ter uma final, é o favorito. Vamos ver se ganha, leva essa tríplice coroa, que não tem a Champions, mas é uma tríplice coroa de campeonato nacional, Copa Nacional e a Europa League. E daqui a gente vai para a lista de como acabou os campeonatos europeus, como acabou toda a tabela e os destaques também de uma temporada grande, uma temporada de muitas surpresas até, e muitos times que conseguiram se surpreender. Começando pela Premier League, que a gente já citou, os 4 primeiros que vão para a Champions League. É Manchester City, Arsenal, Liverpool e Aston Villa. Aston Villa treinado pelo Unai Emery, que já tinha feito uma ótima temporada passada, conseguiu bater recorde de invencibilidade em casa e continuou o trabalho. É um time muito bem formado, um time que trabalhou sobre escolher os jogadores corretos, conseguiu a 4ª colocação, ficou à frente de Chelsea, Manchester United, e vai dar trabalho na temporada que vem. É claro que tem a questão de como é que vai fazer para conciliar Champions League e Premier League. Para essas equipes que são fora do Big Six é mais difícil, é mais complicado. Mas assim, é um feito gigante. Aston Villa, que já é campeão da Champions, só tem 2 participações nessa história e uma delas foi campeão. Então vai voltar ao palco depois de muitos anos. Vai ser legal ver esse time do Unai Emery, que já era considerado um treinador acabado, dando a volta por cima. Encerrando também, só para comentar, o Tottenham, que também pegou uma vaga europeia. E Chelsea e Manchester United ficaram sem nada. Mas no Chelsea a gente tem o detalhe do Cole Palmer, que fez uma ótima temporada. Saiu do Manchester City querendo mais tempo de jogo. O Manchester City não podia oferecer isso, até pelo time que é. O Manchester City falou que queria esperar mais tempo, o Palmer queria sair para ter mais tempo, então foi um acordo, nenhum dos dois está errado, ele foi pro Chelsea, e no Chelsea fez uma ótima temporada, inclusive já passou a temporada mais goleadora do Lampard, por exemplo, ele meteu 22 gols nessa Premier League,
É incrível. E também, voltando para Aston Villa, só para destacar o Watkins, também um cara que briga com o Haaland para melhor centroavante da posição. Teve, inclusive, mais participações em gols, somando gols e assistências. Incrível. E tivemos os rebaixados, três que subiram. Luton Town, Burnley e o Sheffield United, que foi saco de pancada. Pô, foi uma das piores atuações de um time na Premier League. Foi saco de pancada de todo mundo. E destaques para alguns brasileiros. Paquetá pelo West Ham, o Murilo pelo Nottingham, o Douglas Luiz pelo Aston Villa, foram bons brasileiros que jogaram. Também destacar o Vinícius Souza, ex-Flamengo, também no Sheffield United, que foi saco de pancadas, mas ele se sobressaiu e pode vir para um time maior na próxima temporada. São alguns dos destaques. Andreas Pereira também, ótima temporada do Andreas. Premier League repleta de brasileiros. E mais uma vez, Manchester City campeão. E Haaland, artilheiro, 27 gols. De novo, mesmo na temporada um pouco abaixo, ele ainda é um meteoro, faz muito gol. O Cometa Haaland é muito acima da média em questão de finalização. Seguido pelo Palmer, que é o Palmer que era do Manchester City, né? Sim, esse aí. Foi inclusive eleito o jovem da temporada e também a melhor transferência da temporada, assim, com sobras. E na Série A, no Italianão, faltou uma rodada ainda, mas já está quase tudo definido. Nós temos o campeão Inter de Milão, Milan em segundo, Bolonha de Thiago Motta em terceiro, Juventus em quarto e Atalanta em quinto. São os nossos participantes da próxima Champions League. Detalhe pro Bolonha. Bolonha é um time treinado pelo Thiago Motta, um estilo de jogo muito legal de se ver, um estilo de jogo posicional, mas tem muita relação entre os jogadores. Inclusive, o próprio Thiago Motta entende o goleiro como uma peça bem ativa desse esquema. Já foi feita até umas análises que o Thiago Motta pensasse em uma escalação, um esquema, ao invés de horizontal, né, que a gente pensa 4-3-3, ele pensa um esquema na vertical, pensando no número de jogadores de superioridade numérica de cada lado. É um ótimo trabalho do Thiago Motta. Brasileiro, naturalizado italiano, passagens por Barcelona, PSG. É um grande craque da figura é uma grande figura do futebol, e agora como técnico vai trazendo o Bolonha para uma Champions League que era inesperada, parou a cidade. É um grande trabalho. Tem o Zirkzee como um dos destaques, é um jovem do Bayern de Munique que parecia que não teria dado tão certo na carreira, que não teria futuro, foi pro Bolonha e se achou muito bem na equipe. Então destaque pro Bolonha do Thiago Motta. E os rebaixados foram o Empoli, o Sassuolo e a Salernitana que já foi treinada por Paulo Sousa. Sassuolo, que já foi meu time no modo carreira. Triste Sassuolo, jogava com Floro Flores, com Berardi, inclusive, que foi para a seleção italiana, campeão de Eurocopa, mas não conseguiu escapar do rebaixamento, caiu, e teremos na segunda divisão Sassuolo. O Inter que ganhou molezinha esse campeonato, Foi, né? é um grande elenco, poderia até chegar no final de Champions League, não seria loucura, é um dos melhores elencos, não, melhores times da Europa. É um estilo de jogo, uma evolução do jogo passado, é muito versátil, é um jogo que empurra o adversário contra a parede, coloca muitos jogadores dentro da área, os zagueiros trabalham como armadores, os alas são muito fortes, Di Marco fez ótima temporada, é um time muito bom que merecia mais, só que o mata-mata, ele é isso, ele vai, mata ou morre, mas o título da Liga Italiana é muito importante, título que vai permitir a Inter de Milão colocar mais uma estrela na sua camisa, porque é uma estrela equivale a 10 títulos nacionais, a Juventus tem 3, e agora a Inter de Milão vai colocar mais uma no peito. E daqui a gente vai pro campeonato francês, que a galera liga menos, com alguma razão até, porque não é um campeonato tão disputado pela disparidade financeira das equipes. A gente teve o PSG como campeão, fechando os cascados para Champions com Mônaco e Brest. E o Lille ficou para a Europa League. Os rebaixados tivemos o Metz, o Lorient e o Clermont. Foram os resultados da última Liga Francesa do Mbappé. Foi eleito o melhor jogador, anunciou que vai sair, provavelmente o destino é o Real Madrid. PSG, mais uma vez campeão, mais uma vez uma temporada. Apesar de decepcionante por não ter ido tão à frente na Champions, pelo menos a gente vê um conceito de um time. Luiz Henrique é um bom técnico, tá conseguindo formular. Não é mais uma equipe só de individualidades, ele tem um time de futebol mesmo, então a gente pode esperar talvez até coisas boas para esse PSG, pensando como equipe e não só como um misto de individualidades. Da França também temos aqui a nossa Bundesliga, a Alemanha. Na Alemanha a gente teve o Leverkusen campeão, fechando os classificados para a Champions League com o Stuttgart na segunda colocação, Bayern de Munique em terceiro, Leipzig em quarto e Borussia Dortmund em quinto. Stuttgart também, ótima temporada, pegou vice-colocação em Bundesliga, não é pouca coisa. O Guissarri é grande centroavante, fez 28 gols em 28 jogos, foi o vice-goleador da competição, atrás apenas do Harry Kane, que olha,
chegou perto de bater o recorde de gols do Lewandowski logo na primeira temporada. Ele é muito acima da média. É um cara que talvez um Bayern de Munique mais organizado e não a bagunça que foi essa temporada possa fazer ainda mais. Olho no Harry Kane e olho no Bayern de Munique, os próximos passos, ainda não sabe nem quem vai ser o treinador, como é que vai ser a próxima temporada. É um Bayern difícil de prever, é um Bayern com dificuldades, que ainda não joga um jogo que a gente espera de Bayern de Munique, que rolou compressor. É muito no mental de reunir para uma partida, como foi na Champions League, porque não sabe muito bem o que quer fazer em campo, muito menos fora dele. Bayern de Munique, uma temporada bem decepcionante. E nos rebaixados a gente tem o Bochum, que vai brigar ainda nos playoffs para não cair, Colônia e o Darmstadt, que também foram rebaixados. E o Harry Kane não foi campeão, mas foi artilheiro, né? Artilheiro. O cara é o senhor gol, né? Vai pra Europa, vai pra Eurocopa pra tentar ser campeão pela primeira vez na carreira, ainda não tem nenhum título. Bizarro, ele dá muito azar. Na temporada que ele sai do Tottenham, vai pro Bayern, é a primeira temporada do Bayern em mais de 12 anos que não tem título. É bizarro o que acontece com o Harry Kane, mas não é culpa dele. Ele, inclusive, é a solução dos problemas, não causa deles. É um cara muito importante. E vamos ver se consegue um título ainda na Eurocopa, ou então, temporada que vem, vai ter que ganhar, porque é o Bayern de Munique, vai ter que ganhar algum título, não tem como escapar. E também, curiosidade, o Coman, primeira vez na história dele, no caso, que ele não é campeão da Liga Nacional, tinha sido já com o PSG, depois pegou aquela sequência da Juventus campeã de tudo, e aí depois foi pro Bayern campeão de tudo, primeira temporada que ele não ganha a Liga Nacional, o Coman. E, saindo agora de Europa, vamos voltar para o nosso futebol brasileiro, o nosso Brasil. E falando de Copa do Brasil, teremos vários confrontos, vários mesmo, que vão definir quem vai passar de fase e quem não vai. Juntos com ele, a gente vai ter nosso palpitômetro. E já que não temos Brasileirão, vamos palpitar na Copa do Brasil durante essa semana o que vai acontecer de melhor no futebol brasileiro. Quais são os confrontos, diretor? Copa do Brasil que vai rechear a nossa semana, né, de futebol, né? O torcedor brasileiro vai poder, pelo menos, ter seu entretenimento ali futebolístico. Então vamos lá. Grêmio e Operário, obviamente, é um confronto que foi adiado, né? Que tá adiado. Enfim, vamos. Criciúma e Bahia. Aqui, apesar do Criciúma vem fazendo até boas atuações, eu vou no Bahia. Vai dar Bahia. Fluminense e Sampaio Correia. Vai dar Flu. Bragantino e Souza. Aqui um confronto que a ida foi um empate perigoso pro Bragantino, mas eu acho que muito difícil uma zebra novamente, principalmente jogando em casa, vai dar Braga. Cuiabá e Goiás. Eu não consigo acreditar em nada que o Cuiabá tá fazendo do ano até agora, então não me dá indícios nenhum de uma melhora. Eu vou de Goiás, vou de Esmeraldina. Mas o Cuiabá é o terror dos times goianos, né? Não mais, porque o Vila passou e vai pegar outro time do Pará na final da Copa Verde. Mais um confronto, será que o Vila vai conseguir sua vingança? Tomara que sim, espero que sim. Pô, Tigrão, faz essa pra nós. Vitória e Botafogo. Aqui vai ser um confronto difícil, tá? Acredito eu que vai ser um empate, mas o Vitória passará de fase. Perdão. O Vitória não, perdão. O Botafogo passará de fase. Caraca, será que ziquei ao contrário agora? Vamos ver. Tomara que não, né, Botafogo. Se bem que o Botafogo já tá fazendo uma Libertadores legal aí, né? Também. Vasco da Gama e Fortaleza. Também jogo difícil. Aqui eu vou pra emoção. Acho que dará empate. Nas penalidades vai dar Fortaleza. Cara, em pênalti não, pelo amor de Deus. É melhor o Vasco perder logo. Amazonas e Flamengo. Vai dar Flamengo, vai jogar em Amazonas, ou vai jogar em Manaus, mas com a torcida muito mais do Flamengo do que do Amazonas, vai dar Flamengo. São Paulo e Águia de Marabá. Vai dar São Paulo, muito difícil uma zebra aqui, São Paulo. Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras. Palmeiras, Verdão. Atlético Paranaense e Ipiranga, a grande zebra do primeiro grande zebra, o Ipiranga conseguiu ganhar. O Ipiranga que na última Copa do Brasil já tinha feito uma grande zebra, já tinha conseguido passar de fase e vai tentar novamente. Isso aqui eu acho que vai ser difícil. Eu vou aqui de Atlético Paranaense classificado. Juventude Internacional, obviamente adiado. Ceará e CRB, o confronto do Nordeste. Aqui eu acredito que vitória do CRB foi no Rei Pelé e vai dar um empate e o CRB vai avançar. Corinthians e América de Natal. Coringão, time do povo, Timóteo vai passar. Ganhar e vai passar. Atlético Goianiense e Brusque. Que também vai dar Dragão avançando, sem muitas zebras. Sport e Atlético Mineiro. Vai passar o Galo. Galo irá passar. Acredito que vai ser uma vitória mesmo, simples e passará de fase. Então é esse aí o palpitômetro da Copa do Brasil.
o campeonato que une todos os estados, todos os times. É o campeonato talvez o mais democrático do Brasil, pelo que ele se propõe a ser. Tem sempre esses problemas, mas é sempre bom, é charmoso e dá dinheiro, tá? É um campeonato que dá dinheiro, que lota bolsa, importante pros times. Passar de fase já é importante. E agora vamos pro quadro que te faz querer arrastar a cara no chapisco, que te faz querer cortar a unha com dente, que você vê o time rival ser campeão e o seu ser rebaixado, que você fica louco, que você quer bater na TV, mas você não pode, porque você só tem uma TV, mas aí você escolhe bater porque assistir pelo rádio é menos doloroso. Então você vai no nosso quadro Tá Maluco, e o Tá Maluco dessa semana, já que não tivemos futebol brasileiro, a gente vai pro Tá Maluco inglês, um Tá Maluco de fora, um Tá Maluco gringo, que é os caras querendo tirar o VAR. Cara, não existe tirar o VAR. Tirar o VAR, e o VAR comete erros. Mas quantos ele evita? São quantos lances óbvios de impedimento que ele tira e que a gente não percebe porque é óbvio, mas define campeonato. E aí, eu quero tirar o VAR, eu sou contra o VAR. Então quer dizer que você não usa cinto de segurança também. Porque cinto de segurança, o povo bate carro e ainda morre mesmo com cinto. Com o VAR também, comete erro mesmo com o VAR. Mas aí, porque um erra, aí tu não quer nenhum deles, não quer. Quer que volte pro futebol da década de 20. Não existe mais hoje futebol sem VAR. Um exemplo foi um amistoso de Brasil e Espanha, que foi uma loucura. Pênalti que não foi pênalti sendo dado. Lance de impedimentos que também passou. Não existe futebol sem VAR. O futebol inglês querer abrir uma votação pra tirar o VAR é insanidade. O problema são os árbitros que não são tão bons. Tem que mudar a arbitragem. A arbitragem é ruim. A gente tem que mudar isso, não ficar tirando ferramenta que foi feita pra ajudar o jogo. Vocês estão loucos? Vocês estão vivendo aonde, cara? Criaram futebol e estão achando que estão lá em 1800 até hoje? Pelo amor de Deus, né? Sei que as regras não mudam tanto, mas vamos pelo menos tentar ajudar o torcedor, pelo menos, ajudar o time, deixar o futebol um pouquinho mais justo, já tá bom, né? Esse é o Tá Maluco, e agora vamos pro momento que te faz refletir, o momento que você vai pra cama mais cedo, que você em posição fetal vai pro banho e chora nas lágrimas do chuveiro, que é o Tá Triste. Porque, cara, o Gabigol não é possível, cara, pelo amor de Deus. Ele que atitude de falta de inteligência, pra não falar outra coisa, né? Acredito que foi uma resposta pra dar pra diretoria, por causa da renovação dele. Ele foi vestir a camisa do Corinthians pra dar aquela afinetada que ele gosta de dar na diretoria, mas ele respondeu com uma bala de canhão que afetou a torcida inteira, torcida que apoiava ele, mesmo com as más atuações recentes, que são ok, por causa ele voltando aos gramados depois da punição. Apoiou ele na punição, que foi uma punição ridícula, uma falta de profissionalismo dele, que afetou o Flamengo, a torcida apoiou ele. A torcida apoiou ele no momento ruim. O último jogo, teve gritos de Gabigol enquanto ele tava no banco. Ele entrou, não tocou na bola, recebeu um cartão amarelo numa falta boba, errou 2 passes, e a torcida gritou pra ele. Aí na semana seguinte ele vem com uma camisa do Corinthians. Pra mim, ele não perde idolatria por causa disso. É claro que mancha um pouquinho ali o jeito que ele vai sair, uma porta dos fundos, mas ele não deixa de ser ídolo. Não vou vaiar o Gabigol, mas eu entendo quem se sentiu muito ofendido, eu entendo que foi uma responsabilidade gigante. Foi assim, faltou com respeito, talvez não com a instituição, mas assim, com um torcedor que tanto apoia, que é a maior parte da instituição. Então é o momento Tá Triste do Gabigol, que provavelmente é um ídolo, uma peça rara, que vai sair, é um cara que tá muito novo ainda, pode entregar muito pro futebol, desde que ele chegou no Brasil, pra mim é o melhor jogador. É o que ele fez em 2019, principalmente na temporada de 21, que pra mim foi a melhor dele, absurda. E a identificação que ele tem com o torcedor do Flamengo, a identificação que ele tem dentro de campo, é um cara raro no futebol, que não poderia sair desse jeito, mas foi burro, então tá triste aqui e vai pro Gabigol. Cheio de problema, né? Porque teve a questão do doping, que também foi uma situação até, de certo modo, assim, né? Sem razão. Com a camisa do Corinthians, com o time que ele tava negociando, chegou a ser cotado, ou se não teve assim... Pô, e a torcida do Flamengo passou pano pra tudo, apoiou ele. Quando o Alexandre Frota encontrou ele debaixo da mesa do cassino, e a torcida do Flamengo apoiou ele em plena pandemia. Então, assim, cara, o que ele fez não tem cabimento. Depois ele tentou mentir, depois ele errou, voltou atrás, falou que não mentiu. Aí pediu uma desculpa, mas uma desculpa com assim, a assessoria dele, né? O que me impressiona é a assessoria dele. Falou, a assessoria dele falou resolveu. que a foto era falsa. Aí depois, no dia seguinte, ele fez um pronunciamento em que ele não pediu desculpa, ele só falou que amava o clube. Aí, pô, demorou 2 dias pra pedir desculpa. Foram 2 dias pra pedir desculpa e ainda pediu, mas sabe, aquela... Não deu, acho que ele vai sair pela porta dos fundos, é bem triste isso. Eu já considerava ele como segundo maior ídolo do Flamengo, agora eu acho que ele caiu umas posições, mas talvez nem está no top 3.
tá ali, mas é muito triste pro Gabigol, muito triste pro torcedor rubro-negro. E, cara, o Flamengo é isso, não consegue viver fora de uma crise do time, goleou o Bolívar, ganhou do Corinthians e mesmo assim não tem jogo. E pá, e é Flamengo, e é confusão, é diretoria, é Gabigol, é não sei o que. Cara, o Flamengo é loucura, É loucura, é triste, é maluquice, mas você não é louco, você talvez seja um pouco maluco para estar aqui, mas é uma loucura do bem. Se inscreve no canal, passa um comentário, um feedback pra gente, o que gostou, o que não gostou. Dá a opinião do que a gente pode fazer numa próxima semana, já que não tem rodada de Brasileirão ainda, o que a gente pode fazer, talvez uma seleção dos melhores da temporada, seleção de bola de ouro, não sei, tem muito ainda a se pensar. E a gente pode, comenta, fale, xingue com respeito, xingar com respeito tá valendo, dá sua opinião, dá seu clubismo aqui que a gente gosta também. E antes de finalizar, também Copa do Mundo Feminina chegando aí, 2027 vamos ter vários jogos aqui no Brasil, vários jogos aqui em Brasília, jogos no Nordeste, jogos no Sudeste, vai ser muito legal de ver, talvez a despedida da Marta como jogadora, não sei nem se vai pra essa Copa do Mundo, mas vai se despedir como jogador da seleção, e é um incentivo pro futebol feminino que ainda tem muito a crescer e já está crescendo o futebol, que há pouco tempo atrás era proibida a prática no país, então é muito importante pro futebol brasileiro, e é com isso que a gente se despede. Fique maluco, mas evite ficar triste. Vamos nessa, mais um episódio do Futebol Podcast, até semana que vem, 1, 2, 3 e tchau! Pô, o Gabigol, cara, fazer um negócio desse, que viagem. É duro. Pô, o Gabigol, pô, parece criança. É duro. E o Lula? Lula gosta de uma Copa do Mundo, conseguiu mais outra. Ó a polêmica. Cara, Ó a polêmica. muito bom. Ó a polêmica.